A conservação dos recursos genéticos vegetais é atualmente uma das questões mais importantes da humanidade, numa altura em que os ecossistemas enfrentam grandes mudanças climáticas e fortes pressões antropogénicas, em que a erosão e perda da diversidade genética é uma realidade cada vez mais atual, este assunto ganhou um grande protagonismo. Como objetivos desta lição, temos o de reconhecer o papel crucial das plantas nos ecossistemas, reconhecer a necessidade de conservar os recursos fitogenéticos e o de conhecer as estratégias tradicionais de conservação. Como sabem, as plantas são um componente crucial de todos os ecossistemas. Elas são a base da alimentação, quer humana, quer animal, e, para além disso, fornecem-nos muitos outros bens essenciais à vida humana, como, por exemplo, os combustíveis, roupas e medicamentos. Desempenham também um papel muito importante na purificação da atmosfera e da água e na prevenção da erosão do solo. E são também uma parte integrante de um planeta saudável e, com a sua incrível diversidade, tornam possível a vida como a conhecemos. As plantas, como sabem também, produzem a maioria da energia química que consumimos na alimentação, quer sob a forma de vegetais, quer sob a forma de carne, cujos animais também se alimentam de plantas. As plantas são também fonte de vitaminas e de substâncias ativas protetoras da nossa saúde, como, por exemplo, as substâncias antioxidantes. Para além dos alimentos, as plantas produzem uma grande variedade de produtos químicos, com diversas aplicações, e só para ilustrar alguns desses produtos podemos referir os medicamentos, aquilo dito já anteriormente. Uma grande percentagem dos medicamentos que tomamos tem origem vegetal. As plantas também produzem 1/3 do oxigênio que respiramos e, ao mesmo tempo, fixam o dióxido de carbono e convertem-no em moléculas ricas em energia. As plantas são também fonte de biocombustíveis e podem substituir o petróleo em vários produtos e aplicações. Produzem também uma enorme diversidade de materiais, sem os quais a nossa vida seria muito diferente, como, por exemplo, a madeira, que é usada na construção e no fabrico de papel, ou o algodão para o fabrico do vestuário, só para ilustrar 2 exemplos. Para além de tudo isto, as plantas fazem-nos felizes. Diversos estudos demonstram que as pessoas que conseguem ver plantas no local de trabalho sentem maior satisfação em trabalhar. E, portanto, eu nesta fase espero já vos ter convencido que as plantas são mesmo muito importantes. Atualmente são conhecidas cerca de 400 mil espécies de plantas vasculares, que são as plantas mais evoluídas. O grande problema é que 1 em cada 5 dessas espécies, ou seja, cerca de 21%, estão em risco de extinção, sendo a atividade humana a principal causa desta ameaça. E por isso é urgente conservar a biodiversidade existente para assegurar o desenvolvimento sustentável da agricultura e da alimentação atual e futura, e garantir a sustentabilidade do planeta e a vida das gerações futuras. Então, como é que nós podemos conservar a biodiversidade das plantas? As estratégias de conservação podem agrupar-se em 2 categorias, a conservação in situ e a conservação ex situ. A conservação in situ decorre no habitat natural de uma determinada espécie, o habitat onde a espécie cresce normalmente, por exemplo, em parques e reservas naturais, em áreas protegidas ou campos de germoplasma. Como podemos ver na imagem, alguns exemplos, como o Parque Natural da Ria Formosa ou a Reserva Natural das Berlengas. Por sua vez, a conservação ex situ decorre fora do habitat natural da espécie, ou seja, as plantas são mantidas fora do habitat natural. Pode ser implementada recorrendo a diversas técnicas e métodos, como seja a conservação em bancos de sementes, a criação de coleções vivas em viveiros ou jardins botânicos e as técnicas biotecnológicas, como a conservação in vitro e a criopreservação. Estas técnicas, as técnicas biotecnológicas de conservação, serão tratadas numa lição a seguir. A conservação de bancos de sementes é um método fácil e seguro de conservar recursos genéticos vegetais ex situ. É um método tradicionalmente usado pelos agricultores, que armazenam as sementes de uma colheita para as semearem na época seguinte. Nos bancos de sementes, as sementes são conservadas em condições controladas de umidade, normalmente abaixo de 10%, e temperatura entre menos 18 graus centígrados e 4, o que possibilita a manutenção da viabilidade das sementes por um longo período. Para que as sementes sejam conservadas a temperaturas próximas ou inferiores a 0 graus, que é o ponto de congelação da água, elas têm de ser previamente desidratadas para evitar a formação de cristais de gelo no interior dos tecidos e para reduzir o metabolismo da semente. A combinação entre a redução do conteúdo hídrico da semente e a redução da temperatura de conservação visam então prolongar a viabilidade das sementes para além do seu tempo de viabilidade normal.
A maioria das espécies da nossa flora encontram-se adaptadas às condições quentes e secas do verão mediterrâneo e, portanto, suportam a dessecação das suas sementes, chamam-se por isso sementes ortodoxas, contrariamente às sementes recalcitrantes que não suportam tais condições. As sementes ortodoxas podem então ser conservadas durante cerca de 60, 70, 100 anos a temperaturas entre os menos 10 e os menos 20 graus centígrados, com um conteúdo de umidade de 3 a 7%, com uma viabilidade elevada. A conservação de sementes, comparativamente com outros métodos de conservação ex situ, oferece diversas vantagens que fazem dos bancos de sementes um dos métodos de conservação ex situ mais utilizados. Dessas vantagens podemos destacar o facto de ser aplicável a uma ampla gama de espécies vegetais de uma forma fácil, o de permitir o armazenamento num espaço reduzido de grandes quantidades de variabilidade genética, a curto, médio e longo prazo, e o facto das sementes provenientes de diversos locais estarem disponíveis para uso imediato. Também muito importante, o processo de recolha das sementes na natureza não apresenta qualquer risco para a sobrevivência das populações naturais. Em Portugal temos o Banco Português de Germoplasma Vegetal, que foi criado em 1977 e que tem como missão conservar os recursos genéticos de modo a assegurar a diversidade biológica e a produção agrícola sustentável atual e futura. É uma infraestrutura de conservação de recursos genéticos muito importante e guarda uma coleção de mais de 47 mil amostras de 150 espécies e 90 géneros de plantas, como por exemplo cereais, plantas aromáticas e medicinais, forragens, pastagens e diversas culturas hortícolas. Este banco conserva ainda a segunda maior coleção de milho a nível mundial, o que é um contributo muito importante. Existem estruturas semelhantes espalhadas pelo mundo, algumas destinadas a conservar material genético de grupos de plantas específicas. Como exemplo, gostava de vos falar do caso do Millennium Seed Bank, do Jardim Botânico de Kew, no Reino Unido, que tem a missão de proteger a biodiversidade de plantas silvestres e que conserva 2,4 bilhões de sementes de todo o mundo, armazenando-as para as conservar para o futuro. A importância deste banco é o facto de conservar espécies silvestres e não espécies cultivadas, como acontece nos restantes bancos de sementes, que estão mais preocupados com as espécies importantes para a agricultura. E agora quero apresentar-vos o Banco de Sementes Global de Svalbard, também chamado de Arca de Noé das Sementes, que se localiza nas profundezas de uma montanha, numa ilha remota no arquipélago de Svalbard, a meio caminho entre a Noruega continental e o Polo Norte, como se pode observar no pequeno mapa que a imagem projeta. Este Banco de Sementes Global representa a maior coleção de diversidade de culturas, com cerca de 2,5 bilhões de sementes de várias espécies de plantas usadas na agricultura para a alimentação humana em todo o mundo. Este Banco de Sementes Global conserva duplicados de sementes existentes nos bancos de sementes espalhados pelo mundo. É uma garantia adicional para assegurar a diversidade para o futuro e garantir que existe alguma forma de nos conseguirmos alimentar em caso de um cataclismo provocado pelo homem ou natural, como epidemias vegetais, desastres naturais ou mudanças climáticas e guerras nucleares. Nesta imagem podemos ver a vermelho, na parte superior, o Banco de Sementes Global de Svalbard e os bancos de sementes espalhados pelo mundo com depósitos de segurança no Banco Global de Svalbard. Os círculos amarelos representam bancos de sementes de centros internacionais de investigação agrícola e os círculos a verde representam bancos de sementes regionais ou nacionais. O tamanho dos círculos reflete o número de amostras desses bancos que estão depositadas, então, no Banco Global de Svalbard. No Banco de Sementes de Svalbard, as sementes são armazenadas em galerias a 300 metros de profundidade, escavadas numa montanha permanentemente congelada. Nesta imagem podemos ver o esquema de construção do banco que foi construído no interior da montanha. E nesta outra imagem podemos ver o aspecto do interior de uma das galerias, onde se pode observar o teto permanentemente gelado. As sementes são conservadas à temperatura de menos 18 graus e podem ser mantidas viáveis durante centenas ou mesmo milhares de anos. Mesmo que o sistema de refrigeração avarie, a temperatura natural da montanha salvaguarda a conservação das sementes. E para terminar, gostava de vos apresentar esta última frase que nos diz que preservar a biodiversidade é assegurar a vida e os direitos das gerações futuras.